Agora aqui nós vamos mostrar o que está acontecendo. Esse vídeo foi feito pela NASA, mostrando o que tem acontecido com a temperatura do planeta em graus centígrados, se vai de -2 a +2, onde fica azul, fica mais frio, aonde que está vermelho, mais quente. A gente vai conseguir ver claramente o que está acontecendo com a temperatura. Até 1940, praticamente, a mesma coisa. A partir da década de 70, 80, a gente já nota que começou a mudar a cor para mais. Cada vez mais quente. E aqui terminou em 2020, e eu chamo a atenção o seguinte: o trabalho que nós mostramos há mais de 10 anos atrás, que a Amazônia não iria sofrer tanta influência, bate exatamente com o que eles têm hoje. As regiões que a gente mostrava que ia acontecer, as áreas mais impactadas do Brasil, são coerentes com os estudos da NASA também. Então, é o seguinte, isso é muito interessante a gente ver que... E outro problema grave, mostrando que as regiões polares estão sendo as mais afetadas. Aumento das condições, da temperatura dessas condições no hemisfério norte. Hoje já tem o livre trânsito de navios pelo Polo Norte, que era coisa impensável até poucos anos atrás. E aí começam as questões de subida dos oceanos. Por exemplo, na cidade de Veneza já está funcionando um sistema de barramento dos oceanos sempre que a maré sobe, senão a cidade será cada vez mais, a quantidade de alagamentos da cidade é maior. A cidade de Londres, a mesma coisa. A cidade de Londres tem as barreiras do rio Tâmisa, que são o contrário, elas barram o rio de inundar a cidade, porque o oceano invade o rio e ele não consegue correr para o oceano. Então, são barreiras que jogam a água para o outro lado para evitar a inundação de Londres, que está fortemente ameaçada. Ou seja, outra coisa, quem vai para o litoral do Brasil, tanto no Nordeste como no Espírito Santo, Rio de Janeiro, está vendo constantemente que o aumento dos oceanos está causando grandes danos nas regiões costeiras. Muitas pessoas dizem que, olha, se nós estamos vivendo Laninha, quer dizer que é mais frio. E nós estamos no segundo ano de Laninha. Nós tivemos o ano passado efeito Laninha. Para explicar de maneira breve para vocês, são medidas feitas no Oceano Pacífico, nas costas do Peru, que essas variações da temperatura estão relacionadas com a condição de temperatura e condição de chuva em todo o mundo. Aqui no Brasil, quando nós temos o efeito El Niño, nós temos mais chuvas na região sul e pouca chuva no Nordeste e na Amazônia. Quando tem o efeito neutro, a condição normal, quando temos Laninha, nós temos mais seca no sul e mais chuva no Nordeste e na região amazônica. O ano passado nós tivemos Laninha correndo, temperaturas abaixo da média, e nós tivemos seca terrível no sul do Brasil, seca aqui na região nossa total, e Manaus foi totalmente inundada pelas águas do Rio Negro e o Nordeste com chuvas acima da média. Tá. Mas acontece o seguinte, não se pode falar que tem Laninha ou El Niño, que a temperatura da Terra está mais quente ou mais fria, que isso é uma média móvel. Se a temperatura está constantemente aumentando, ela é corrigida sistematicamente. Eu fiz um gráfico para mostrar para vocês. Se a gente usasse a temperatura, aqui nesse gráfico à esquerda, está a condição do efeito Laninha, do fenômeno El Niño, que a gente chama ENSO. Desde 1950 até hoje, são quase 900 meses de medição. A impressão que tem é que é constante, mas se a gente não corrigisse essa temperatura, teria casos que ela ia subir quase 0,7 graus acima da média, que o oceano já aumentou 0,6 a 0,7 graus de 1950 até hoje, ou seja, a temperatura do oceano está aumentando sim.
E se não tivesse feito essas correções, praticamente a gente teria só clima neutro ou laninha nos dias de hoje.